Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar de um tema que vocês vão achar a princípio um tema antigo, só que não é não, tá? Que é o ChatGPT. O ChatGPT hoje é mais ou menos o que foi o WhatsApp quando surgiu, sei lá, 7, 8 anos atrás. De início uma curiosidade e logo em seguida uma unanimidade, né? Hoje você não encontra um ser humano aí sobre a face da Terra dos 8 aos 80 que não utilize o WhatsApp. E o ChatGPT, ele está indo pelo mesmo caminho, né? O ChatGPT, como todo mundo sabe, é um chatbot, esse é o nome técnico, né? Quer dizer, um robô de papo, de chat, e esse robô utiliza inteligência artificial generativa. O que é inteligência artificial generativa? É aquele ramo da inteligência artificial que conversa com o ser humano em linguagem natural. Você pode fazer uma pergunta usando um texto, usando um áudio, você pode conversar com o ChatGPT, você pode chamar um arquivo, um PDF, uma planilha, e ele vai te devolver respostas na forma de texto, na forma de imagens, vídeos e até código de programas. O ChatGPT ele pode programar para você. Não uma coisa sofisticada, mas coisas mais simples, programação para, por exemplo, para a internet e tal, ele faz. Então é uma ferramenta extremamente útil. Hoje é inimaginável um estudante que não utilize o ChatGPT para fazer lição de casa ou para fazer um projeto, da mesma forma que os professores devem estar usando também para preparar suas provas, para propor novos desafios na escola, para preparar o currículo das aulas que vai dar, enfim, está todo mundo usando o ChatGPT. Só que o ChatGPT ele não é o único chatbot com inteligência artificial generativa disponível. Você tem pelo menos mais dois dignos de nota, que é o Gemini, do Google, e o Claude, né? Esses três são os que dominam o mercado, mas com uma ampla vantagem para o ChatGPT. Por que eu falei que o ChatGPT parece uma coisa já batida, simples, que todo mundo sabe, mas na verdade não é? Porque a utilização, exatamente por parecer extremamente simples, ela não é simples, tá? Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que saber é o ChatGPT e os outros chatbots de inteligência generativa, nenhum funciona com dados em tempo real. Então, se quiser saber, fazer uma análise de um Wimbledon que está rolando nesta semana, ele não vai saber fazer. Ele está atualizado com dados até dezembro de 2023. Os chamados LLMs, Large Language Models, são algoritmos que são treinados com dados de extremo volume que são alimentados para eles poderem responder para a gente como se a gente conseguisse imaginar que tem um outro ser humano lá do outro lado. Só que não tem, né? O que existe do outro lado é um algoritmo que não te dá respostas exatas. Presta atenção nisso. Não te dá respostas exatas. Se você tomar como uma resposta 100% precisa o que o ChatGPT te sugere como uma resposta, você vai incorrer em erros. Ele te dá a resposta estatisticamente mais próxima da verdade. Por quê? Porque os algoritmos de inteligência artificial generativa, eles trabalham com cálculo de probabilidades. Então, quando você faz uma pergunta de qualquer tipo, uma pergunta matemática sobre física, um texto de livro, qualquer coisa, ele vai pesquisar daquela enorme quantidade de dados que ele tem à disposição e vai te achar a melhor resposta possível. Mas não é a resposta exata. Uma prova fácil de fazer isso é vocês, por exemplo, fazerem a mesma pergunta 3 vezes. Tipo assim, quem foi Pedro Álvares Cabral? Quem foi Marco Polo? Uma pergunta banal. Ele vai te dar uma resposta muito próxima em cada uma das 3 vezes que você perguntar, mas nunca vai ser exatamente igual. Nunca. Se perguntar quais os 10 melhores livros de ficção de todos os tempos, pergunta isso 3 vezes, vão vir 3 listas onde, sei lá, 80% dos títulos que ele recomenda são os mesmos, mas tem uma variação. Se você pedir para ele preparar um logo, uma logomarca para você, que ele faz isso também, ele vai te dar uma logomarca.
Aí você faz a mesma pergunta pedindo para ele melhorar aquela logomarca que ele te deu e que você gostou, fazer um refino da logomarca. Ele não vai fazer o refino, ele vai pegar uma logomarca construída novamente a partir do seu input e fazer o refino que você pediu. Então, à medida que você vai pedindo refino, você vai recebendo outras logomarcas parecidas com a anterior, mas não iguais, usando o refino que você pediu. Ou seja, não é uma coisa exata. Portanto, para a gente usar bem o ChatGPT, a gente tem que entender de uma coisa que é fundamental, que é contextualização. Quanto mais você contextualiza a sua pergunta, que na linguagem técnica é chamada de prompt, né? Conversa, quanto mais refina o prompt, refina a pergunta, mais precisa vai ser a resposta. Mas não vai ser precisão 100% nunca, tá? E aí, gente, existem alguns truques que vocês podem utilizar para conseguir resultados melhores nas respostas aproximadas, mas muito boas que o ChatGPT pode te dar. Eu vou sugerir, tem vários truques, tá? Mas eu vou sugerir os 3 mais usados hoje em dia. O primeiro é o chamado o jogo dos 5 porquês. Quando você for fazer uma pergunta complexa para o ChatGPT, você vai pedir para ele o seguinte: senhor ChatGPT, para esta pergunta que eu vou fazer, você vai me responder com 5 porquês. Eu faço uma pergunta do tipo, eu quero fazer um pudim de leite, preciso de uma receita de bolo. Ele, em vez de ele te responder essa pergunta, ele vai fazer um porquê. Por que você precisa de uma receita de pudim de leite? Aí você vai falar, porque eu tenho um almoço de família no domingo e eu quero servir pudim de leite. Ele vai te perguntar, por que você quer servir pudim de leite para a família, etc. 5 porquês. Depois do 5º porquê, ele te dá uma resposta mais calibrada, porque à medida que ele fez os 5 porquês e você foi respondendo, ele vai entendendo melhor o que você está buscando, e a 6ª resposta, depois do 5º porquê, ela é bem mais precisa do que se você tivesse pedido uma resposta com uma pergunta só. Entendeu? Então esse é o truque dos 5 porquês. O outro é usar RPG. Você sabe o que é RPG? Role Playing Game, tá? Que é você fazer um jogo de personagens dos 2 lados. Então você combina com o ChatGPT, olha, nós vamos fazer RPG agora. O que significa isso? Significa que você chatbot, você, ChatGPT, vai atuar como se fosse um personagem interagindo comigo. Então você vai conversar comigo, você vai me questionar, né? Então, aí não é uma pergunta com uma resposta, são 2 personagens, você e o ChatGPT, conversando até chegar a uma situação onde ele acha que vai te dar uma resposta mais precisa. Então, usar RPG é uma coisa bem legal. A outra coisa, esse é muito legal, gente, você perguntar o seguinte, esse é um clássico, hein? Tem um monte de gente usando. Fala, olha, eu vou te fazer uma pergunta difícil, eu quero que você me dê uma resposta segundo 3 personagens. Primeiro, eu quero que você me responda como se você fosse o Einstein, usando tudo que você conhece do Einstein, dos dados que você tem na internet. Depois você me responde a mesma pergunta como se você fosse o Sócrates, talvez o maior filósofo da história da humanidade. E por último, você vai me responder como se você fosse a inteligência artificial mais inteligente do mundo. Então ele vai te responder com a cabeça de um sábio, com a cabeça de um filósofo e com a cabeça de uma inteligência artificial muito avançada. E aí você compara as 3 respostas e você vai puxar uma 4ª resposta, que é uma mistura das 3, que seria a resposta mais adequada àquela questão. Essa funciona maravilhosamente bem. E a outra coisa que é importante, isso é uma recomendação genérica, refine os teus prompts, ou seja, nunca se contente com uma interação só. Você faz uma pergunta, vê uma resposta, leia a resposta, questione a resposta, dê mais informações, contextualize melhor, vai refinando até chegar a uma resposta que te agrade. Essa resposta pode ser um artigo,
pode ser um texto longo, pode ser qualquer coisa, tá? Mas refine o máximo que você puder. Nunca trabalhe com um tiro só, que isso não funciona bem. Outra coisa, além da linguagem natural, use o máximo de dados complementares que você puder. Use planilhas, use arquivos Word, Doc, use PDFs. O que você puder imputar para o ChatGPT vai ajudar muito a ele te dar uma resposta mais precisa, tá? Agora, isso nós estamos falando da versão 4, tá? A versão 4 do ChatGPT é uma versão que é uma evolução da versão 3.5, porque a versão 3.5 era só texto. A versão 4 é que trouxe a possibilidade de imagens, vídeos, input de arquivos, trabalhar com voz. Tudo isso é uma novidade muito grande trazida na versão 4, além do fato dos dados serem em dezembro de 23, a versão 3 parava lá em 2022, tá? Acho que final de 2022, dezembro de 22. Então, nós estamos usando a versão 4. Na verdade, é a versão 4.0. O é de Omnichannel, que significa que é uma versão que trabalha em vários canais, né? Vários canais de comunicação humana, voz, vídeo, dados, etc., né? Arquivos. Essa versão 4, você pode usar a 4 Plus, que é paga, custa $20 ao mês, ou a versão 4O gratuita. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que a versão O gratuita, deixa eu ver, até anotei aqui para não esquecer, a versão O gratuita, ela tem uma limitação do número máximo de interações. Então, você tem um pico de demanda de perguntas no ChatGPT ao longo de um dia. Durante aquele pico, os usuários que têm o Plus vão ter preferência. A outra coisa é você ter no gratuito, você tem um limite máximo diário de interações. Na versão paga, você não tem limite. E principalmente, o que tem de bacana na versão Plus são os plugins, são os chamados GPTs especializados setoriais. Quando você entrar na aba da versão paga, tem lá Explore GPTs. Você clica ali, aparece lá um GPT, que é uma configuração do ChatGPT para recrutamento, para design, para escrever artigos. Ou seja, alguém já configurou o GPT para usar numa certa circunstância e ele deixa aquilo disponível e você pode usar. Tem um sem número de GPTs pré-configurados que você pode utilizar e que te economiza um monte de tempo. Em vez de você desenvolver aquela lógica através de múltiplas perguntas e respostas, você já aproveita alguém que fez aquilo e que já deixou pronto para você utilizar. Isso é muito legal e tem na versão paga. Eu tenho a versão paga e confesso para vocês, eu não troco, eu já usei a gratuita há muito tempo, mas hoje eu acho que a versão paga vale muito a pena. O que mais que eu podia dizer para vocês? Para fechar, né, lembre-se do seguinte, nem o ChatGPT, nem nenhum outro chatbot de inteligência artificial generativa é de fato inteligente. Inteligente é você que está fazendo as perguntas. Do outro lado, você tem um analista de probabilidades, alguém muito bom em análise de probabilidades e manutenção de um volume de dados que você não conseguiria nem em 3 encarnações, quanto mais em alguns segundos, como ele faz, né? Então, considere isso, que quem tem que imputar inteligência para a ferramenta é você. Quanto mais inteligente você for, melhor a resposta da ferramenta. Porque do outro lado, não há inteligência, há um algoritmo que processa dados e te dá a melhor resposta possível. E por último, usa os copilots. O que são os copilots? São ferramentas que você tem disponível para trabalhar no ambiente Office, né? Seja de Microsoft ou de Google, trabalhando com planilhas, trabalhando com PowerPoint, trabalhando com e-mail, com arquivos em Doc. Você pode usar um Copilot que ele ajuda você a tirar o máximo dos dados que você tem ali dentro desse ambiente Office. Por exemplo, você quer recuperar um e-mail, você não lembra o título, você não lembra para quem, você pode usar palavras-chave
esse Copilot mergulha lá e acha os e-mails mais próximos daquilo que você está pedindo. A mesma coisa, uma planilha, uma apresentação, ele pode te ajudar a montar uma apresentação, ajudar a montar um arquivo Word, escrever uma planilha, ou seja, o Copilot te ajuda a trabalhar com as plataformas daquele ambiente. Sempre lembrando que é ou Microsoft, com o ChatGPT, o Copilot baseado no GPT, ou o Gemini, que é o equivalente ao ChatGPT, servindo de Copilot para os aplicativos Office do Google, que são os que eu uso e que eu gosto muito. Gente, é isso. Experimentem. Acho que a chave de usar bem o ChatGPT, o Gemini, o Claude, qualquer uma dessas plataformas, é usar muito. Usar intensivamente. Quanto mais craque você fica em fazer as perguntas, em contextualizar aquilo que você está interessado em saber, melhores vão ser as respostas. Depois vocês me contam, tá bem? E se vocês ficaram até aqui, significa que vocês gostaram do que a gente está postando aqui. Então, se inscrevam no canal, deem um like e batam no sininho lá para vocês serem avisados de novos conteúdos, tá bom? Tchau, tchau, gente!